tem um evento que se chama Piquenique Chic. Um evento privado, onde tens que pagar 150 euros para entrar, 2 pessoas, 150 euros para um piquenique. Tudo bem, eu não tenho nenhuma objeção a um privado ocupar o espaço público, desde que pague. Ora, o que eu não admito... Mas eles vão ser subsidiados, não é? Exatamente. O evento é subsidiado pela Câmara de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa deu 75 mil euros a um piquenique chique. Ou seja, a Câmara Municipal de Lisboa deu uma mesada de 75 mil euros a betos, a pessoas privilegiadas que não precisam disto. E eu fui fazer umas contas. Sim. O que é que eu podia fazer com 75 mil euros da Câmara Municipal de Lisboa? E está ali. É 5 anos de salário para um auxiliar da escola, 4 anos para um jardineiro, 6 anos para um calceteiro e 5 anos para um cantoneiro. Bem, passando à frente, o petróleo Brent voltou acima dos $110 depois de Trump rejeitar a proposta de paz do Irão e chamar-lhe totalmente inaceitável. E por mais doido que pareça, a Samsung reportou um aumento de 48 vezes nos lucros da divisão de chips. E o sentimento do consumidor americano caiu para o valor mais baixo de sempre. E o CEO da Kraft Heinz diz que os consumidores estão literalmente a ficar sem dinheiro. Os juros dos depósitos a prazo deram um maior salto em 2 anos. Isto por causa da guerra no Irão. O mercado de trabalho português tem dos salários mais baixos da Europa, mas das cargas horárias mais altas. E Kevin Noares assumiu agora o cargo de novo presidente da Fed. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Ora bem, vamos continuar por falar o que continua a afetar os mercados, que é a guerra no Irão. O Irão enviou a sua resposta à proposta de paz americana através de mediadores paquistaneses. Só que a resposta ficou-se apenas em acabar com a guerra, recusando desmantelar as instalações nucleares, que era a exigência central de Washington. E Trump não gostou, publicou na rede social que a resposta era totalmente inaceitável e que o Irão anda a brincar com os Estados Unidos há 47 anos. O tom escalou rapidamente quando Trump avisou que eles não se vão rir mais. E qual foi o resultado imediato nos mercados? O petróleo disparou quase 5% e o Brent voltou acima dos $110. Os futuros das bolsas americanas caíram, com o S&P 500 e Nasdaq a recuar ligeiramente. Sobre a Samsung, a divisão de semicondutores da empresa sul-coreana registrou um aumento de 48 vezes no lucro operacional, mas enquanto as empresas de chips celebram, do lado do consumidor americano, a história é diferente. O índice de sentimento do consumidor caiu para 48,2 em maio, que é o valor mais baixo de sempre registado, e 13% abaixo do valor da crise de 2008. Aliás, o CEO da Kraft Heinz, uma empresa cujos produtos estão em praticamente todas as casas americanas, disse que os consumidores estão literalmente a ficar sem dinheiro. Depois da pandemia, a combinação de inflação acumulada, custos de energia elevados e o fim das poupanças extraordinárias está a apertar o bolso das famílias americanas de forma brutal. E por fim, a maior economia no mundo vai ter um novo líder na política monetária. Numa altura em que a inflação está a ser pressionada pelo petróleo, os consumidores estão em dificuldades e os mercados estão em máximos. Passemos agora ao mercado de ações e aos resultados das empresas. Os principais índices americanos, tal como podes ver, fecharam 6 semanas consecutivas no verde, que é uma sequência que não se via há bastante tempo. Contudo, o rácio entre o setor tecnológico e o S&P 500 atingiu um recorde de 0,87, tendo subido 50% desde os mínimos de 2022. E ao mesmo tempo, o número de empregados no setor tecnológico em relação ao total está a cair. As ações da Intel e da AMD dispararam com ganhos de 2 dígitos, enquanto a Nvidia ficou para trás. A Rocket Lab disparou 34% num único dia, que foi o seu melhor dia de sempre, e a Datadog subiu 31% após resultados muito acima do esperado, arrastando consigo outras empresas de infraestrutura cloud, como a Snowflake e a MongoDB. Por outro lado, a Cloudflare afundou 24% depois de anunciar o despedimento de 1.100 funcionários, que corresponde a 20% da força de trabalho. O grupo de ginásios Planet Fitness caiu 30% depois de cortar as previsões e cancelar os aumentos de preço que estavam já planeados, com a empresa a ter que ajustar ao poder de compra enfraquecido dos americanos. Aliás, até o CEO da McDonald's disse que os gastos dos consumidores podem estar a piorar, tendo, mesmo assim, atingindo as expectativas de vendas neste trimestre. A CoreWeave, que caiu 10% depois de apresentar previsões de receita fracas e anunciar que vai gastar ainda mais nos seus centros de dados. A empresa tem estado a acumular dívida para financiar a expansão. E a Coinbase reportou um prejuízo no primeiro trimestre, com receitas abaixo do esperado, levando as ações a recuarem 4%. Aproveito também para agradecer à Frame24 por apoiar este vídeo, sendo que eles têm vários instrumentos financeiros como ações, ETFs, obrigações e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq,
New York Stock Exchange, entre outras, sendo que eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. A Toyota viu os lucros caírem 49%, sendo pressionada pelas tarifas americanas. As receitas subiram ligeiramente, mas as margens foram esmagadas. A Nintendo aumentou o preço da Switch 2 nos Estados Unidos de 449 para 499 e está a contar com que as vendas das consolas diminuam devido à crise nos preços de memória. A Sony acredita em crescimento de lucros de 2 dígitos, apesar da queda de vendas da PlayStation 5. Sendo que os negócios de sensores de imagem e música estão a compensar. A Airbnb superou as estimativas de receita, mas alertou para o aumento de cancelamentos no Médio Oriente por causa da guerra no Irão. E por fim, a Maersk, que é uma gigante nos transportes marítimos, viu as ações caírem depois do CEO avisar que a guerra no Irão vai ter um impacto ainda maior nos próximos meses. No que toca ao panorama económico mundial, os fundos do mercado monetário nos Estados Unidos receberam 136 mil milhões de dólares em entradas na última semana, sendo o maior fluxo semanal desde janeiro de 2026. Isto vem depois de saídas de 175 mil milhões na semana anterior, que mostraram a indecisão dos investidores entre o risco e segurança. Entretanto, os ETFs de ouro físico a nível global receberam 6,6 mil milhões de dólares em entradas em abril. Isto marca uma recuperação forte depois de saídas de 12 mil milhões em março. No setor petrolífero, a Saudi Aramco reportou um aumento de 25% no lucro líquido para 27,6 mil milhões de euros no primeiro trimestre, impulsionado pela subida de preços do petróleo provocada pela guerra. A Shell também superou as estimativas de lucro, beneficiando da mesma subida dos preços da energia. Mas não são só as petrolíferas. As empresas de energia eólica, como a Equinor e a Ørsted, também reportaram resultados acima do esperado. A Equinor disse à CNBC que espera que a guerra no Irão dê um impulso às suas indústrias de transição energética. Por outro lado, as reservas mundiais de petróleo estão a cair a um ritmo recorde. Desde que o Estreito de Hormuz ficou praticamente fechado há 2 meses, o mundo tem consumido reservas de emergência a 4,8 milhões de barris por dia, o que implica que as reservas vão acabar em junho deste ano, se este ritmo se mantiver. Contudo, o secretário da Energia dos Estados Unidos disse que os preços da energia vão voltar a descer e que os Estados Unidos continuam a ser o maior produtor mundial de petróleo e gás natural. No campo da geopolítica, além da rejeição da proposta de paz pelo Irão, o país também estabeleceu um novo sistema jurídico e de segurança no Estreito de Hormuz, avisando que os países que aplicarem sanções americanas vão enfrentar dificuldades para transitar por aquela via marítima. O Irão também avisou que navios de guerra franceses e britânicos no Estreito de Hormuz serão recebidos com uma resposta decisiva e imediata. Além disso, o Irão está a considerar tomar controle de 7 cabos submarinos de internet que passam pelo Estreito de Hormuz, exigindo que operadores estrangeiros obtenham licenças e paguem taxas. E a verdade é que estes cabos transportam uma parte significativa do tráfego da internet global. Do lado da Ucrânia, Putin disse que a guerra está a chegar ao fim e mostrou-se disponível para reunir com Zelensky fora da Rússia pela primeira vez. Quanto ao setor das criptomoedas, o Bitcoin ultrapassou os 81 mil dólares, mas depois caiu 1.200 dólares em 40 minutos depois de Trump ter rejeitado a proposta iraniana. A SUI lidou o crescimento de volume de negociações entre as 10 maiores criptomoedas, com um aumento de 224%. E os bancos americanos estão a tentar travar a votação do Clarity Act, que é a lei de regulamentação de stablecoins mais importante da história dos Estados Unidos. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett voltou a ultrapassar a barreira dos 130% e superou o seu último recorde histórico. E para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com a Baidu, Ryanair, XPeng no dia 18, depois a PDD no dia 19, Nvidia no dia 20 e por fim o Walmart no dia 21. Passando agora a Portugal, os juros de depósitos a prazo deram o maior salto em 2 anos e meio no mês de março. Este movimento foi provocado pela escalada da Euribor naquele mês, que por sua vez reagiram à subida dos preços do petróleo causada pela guerra no Irão. Ou seja, o que aconteceu foi que o mercado começou a antecipar que o Banco Central Europeu poderia ter de subir as taxas de juros oficiais e os bancos ajustaram a remuneração dos depósitos em conformidade. Além disso, há novos dados sobre o mercado de trabalho que merecem alguma atenção, porque há 5 milhões de pessoas empregadas e Portugal tem uma das cargas horárias semanais mais elevadas da Europa, mas os salários continuam abaixo da média comunitária. A taxa de emprego atingiu quase os 80% em 2025, que está acima da média europeia, mas o país tem uma das 5 maiores taxas de contratos temporários entre os países da União Europeia. Ou seja, isto significa que trabalha-se muito, ganha-se pouco e há pouca estabilidade. A falta de combustível em Portugal, especialmente para a aviação, está a causar preocupações e o Ministro das Finanças já reconheceu a situação. Sobre a tributação dos lucros extraordinários das grandes empresas de energia, o Ministro da Economia disse que o tema ainda não foi discutido em Conselho de Ministros e considerou que a medida teria um impacto simbólico. O lucro da EDP baixou 12% para 378 milhões de euros até março, que
que foi penalizado pela geração de energia pelo impacto da tempestade Christine. E para finalizar, o antivírus continua a ser notícia, com a OMS a recomendar 42 dias de quarentena para os ocupantes do navio afetado, e já há 3 mortes e 7 casos confirmados. Portanto, é tudo por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.